Fala aí, rapaziada do canal Papo Crítico, né? Iniciando aqui o vídeo para analisar essa vitória do São Paulo por 2-0 aí sobre o Santos, jogo que foi lá no Morumbi. Bom, São Paulo que veio para o jogo pressionado, né? Assim como o Santos, as duas equipes não estavam bem na tabela. O Santos continua não estando bem. O São Paulo também, só que agora dá um ar a mais de respiro aí, né? O São Paulo vai encerrar contra a Ponte Preta, tem um jogo também contra o Primavera, que ele é mandante. Resultado péssimo para o Santos, né? Mais uma derrota aí no Campeonato Paulista e mais uma vez a equipe não jogou nada. Se não me falha a memória, o Santos não chegou a chutar no gol do São Paulo e também foi muito prejudicado pela expulsão do Gabriel Menino, né? Jogo que é um clássico, né? As duas equipes, obviamente, entraram muito pilhada, principalmente o São Paulo, né? Porque estava jogando em casa com sua torcida ao redor, mas o Santos também, alguns jogadores ali meio pilhados. Tem aquele negócio de escolher quem vai falar, né? O jogador do São Paulo que estava falando era o Luciano, né? E já no começo do jogo ele estava falando com o árbitro reclamando, né? A gente sabe como é um cara que reclama muito. E o Gabriel Menino que tomou um amarelo, né? E depois fez uma falta muito boba no meio campo, falta desnecessária e de forma correta foi expulso. Não entendi a mudança, né? Ele depois que o Gabriel Menino foi expulso, ele colocou o Rony, que é atacante. Tem até o argumento de ser um cara que recompõe o lado do campo e da velocidade, mas eu colocaria mais um defensor, né? O Vojvoda é um cara que é muito esquisito nas horas de substituições. Hoje também, quando a equipe já estava perdendo por 2-0, ele colocou o Lautaro, né, que é atacante. Ou seja, o Santos estava perdendo por 2-0, não conseguia o ataque, ele colocou um atacante, sendo que o Santos estava mais perto de tomar o terceiro gol do que de fazer o segundo, assim como foi a partida inteira. Falando mais sobre o São Paulo, né? O São Paulo vive uma crise aí, duas vitórias seguidas já contra duas equipes muito grandes. Venceu o Flamengo no Morumbi, venceu o Santos hoje e volta a sonhar com a classificação no Campeonato Paulista, né? Muitos davam que o São Paulo iria brigar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Isso para mim não faz sentido nenhum, né? Mas o São Paulo chegou a flertar na parte de baixo da tabela, só que ainda tem campeonato, ainda tinha campeonato, ainda tem campeonato. Sobre mais, o gol demorou a sair, né? O primeiro tempo acabou empatado, São Paulo dominou o primeiro tempo, o Santos, né? O Santos trocava muito poucos passes durante o jogo inteiro, mas no primeiro tempo também, né? Deixando mais a Vera o primeiro tempo, porque o São Paulo não fez o gol no primeiro tempo, mas mereceu muito. Então, aí demorou muito a fazer o primeiro gol, só vai fazer no segundo tempo. Luciano mais uma vez fazendo o gol, né, em um jogo importante. Não acho um craque, acho um jogador que fala muito, que se acha muito, mas a gente tem que ser sincero e lembrar que é um cara que entrega, né? Hoje ele chega ao seu gol de número 105 pelo São Paulo, né? Tem 3 títulos também pelo Tricolor. E é um jogador que faz gol em jogo grande, né? E é um cara que é identificado com o torcedor São Paulino, com os mais novos ainda mais, né? Porque eu entendo tem uma carência de ídolo pelos últimos anos muito ruins que a equipe vem vivendo, mas é um cara que entrega, né? Teve também o primeiro gol do Tapia, né? O primeiro gol do São Paulo foi do Tapia e depois o do Luciano. É um jogador que eu acho muito abaixo no nível técnico, mas é aquele típico jogador sul-americano. Catimbeiro, sabe o treinamento dos jogadores. Não atua em treinamento do Gabriel Menino, né? O primeiro amarelo do Gabriel Menino foi um chute que ele deu quando o Tapia havia caído. E mais uma vez marca em clássico, né? Fazendo seu segundo gol no ano. E sendo o segundo gol em clássico, já havia marcado contra o Corinthians. E agora, falando mais sobre um pouco das duas equipes, né? Primeiramente eu foquei mais no Santos, depois falei um pouco mais do São Paulo. Para o São Paulo, para a torcida, né? Para a torcida quer que o São Paulo repita mais jogos como esse, o que obviamente não vai acontecer. É uma equipe que tem algumas boas peças, né? Caso do Arboleda, do goleiro, o próprio Luciano. Também gosto do meio campo do São Paulo, né? Com Marcos Antônio,
Marcos Antônio e o Danielzinho, né, que veio do Mirassol. É, a torcida do São Paulo, obviamente, vai querer que a equipe sempre jogue desse jeito, o que não vai acontecer, né? E para o Santos, tem que melhorar fisicamente. Hoje a equipe não ganhou quase nenhum duelo contra o São Paulo. Já já tem outro sanção, já começou o Campeonato Brasileiro. Campeonato esse que o Santos iniciou tomando 4 gols de uma equipe que havia subido, que subiu para a Série A agora, né? O caso da Chapecoense. Então, o Santos tem que melhorar fisicamente, né? É um elenco também mal montado. Como todo clube grande do Brasil tem algumas boas peças ali, né? Caso do Neymar, que dispensa comentários, mas não joga, joga muito pouco, joga muito poucas partidas. Gosto também do goleiro Gabriel Brazão do Santos, que sempre salva. Hoje teve algumas defesas ali também, que o placar poderia ser mais alto. Tem o Zé Rafael também, que é um jogador que eu acho bastante interessante, mas um Santos totalmente passivo hoje. Tem que melhorar nessa questão aí de ser mais combativo, né? Na Vila Belmiro até consegue ser um pouco mais combativo, só com uma equipe ruim, né? Parece que é uma equipe que não treina. O Corinthians foi lá muito fácil para o Corinthians, né? Acabou que o Gabigol salvou o Santos naquele jogo. O Gabigol tem esteira e salvou o Santos naquele jogo. Então, é uma vitória muito boa para o São Paulo, né? Uma vitória que pode mudar é, a história do São Paulo nesse Campeonato Paulista, né? Ainda pode se classificar, se mantém de fora da zona, mas pode se classificar. E o Santos ainda mais acende um alerta aí, porque é uma equipe que tem que deixar de ser passiva, mas ser mais ativa, né, nas partidas, principalmente fora de casa. E também eu acho que acende um alerta sobre o Vojvoda, né? Um papo de demissão. Não acho que ele vai cair agora, mas ainda mais um sinal de alerta. Então é isso, né? 7 minutos de vídeo. Primeira análise aí que eu trago aqui, né, no canal, depois de muito tempo sem fazer vídeo. Só fazia vídeos do Corinthians. Agora eu vou tentar postar vídeos quase todos os dias sobre todos os clubes. Mudei o nome do canal também. Vídeo sem roteiro. Acabei de ver o jogo, já vim aqui gravar. E espero que vocês tenham gostado. Eu fui.